Eis o barqueiro cujos nomes mergulham em sombras todas as crenças. Ele que não tem nome, porque apenas é o real. Sê humilde, Quetros, como estas pilastras de um velho templo de Áton e seu destino de areia. Vê, a própria carícia do vento é das leis que engendram o tufão. Em meio à travessia, quando chegares na zona de reconciliação, quando o frescor dos lábios de Ísis te tocar a face, sentirás então a grande bênção. O silêncio crescendo, longe e atrás de ti, e eu sumindo em vapores do que era angústia. A primeira memória que eu tenho na minha vida, talvez seja pelo lado afetivo da coisa mesmo, é de estar pulando em cima da cama do meu pai ouvindo música no headphone. Eu devia ter 4, 5 anos, é uma coisa assim. Aquele primeiro momento em que você começa a gerar uma memória que realmente sobra para o resto da vida. E essa é a primeira coisa que eu lembro da minha vida, de ouvir música e de achar que essa era a melhor coisa de estar vivo, assim. E eu creio que a primeira música mais completa e uma ideia mais redonda de música tenha surgido por volta dos 18, 19. Assim, quando eu achei que eu poderia fazer disso mesmo a minha vida. Vocalista, pianista, compositor do Super Colisor, uma banda de Manaus, que está aqui em São Paulo há mais ou menos 6 meses. Além disso, sou produtor fonográfico, tenho um selo em Manaus chamado Inverno Records, que tem alguns lançamentos, e estou fazendo também trilha e edição de mixagem de som para filmes, para cineastas independentes aqui de São Paulo. Mas eu, como compositor, sabendo que o que está presente na obra é apenas uma pequena parte do que é composto de fato, sei que os temas são tão diversos quanto os acontecimentos da vida, assim. Então não há uma temática preferida nem nada do tipo. Aliás, eu acho que a graça do negócio é achar um equilíbrio entre todo tipo de sensação, da mais negativa à mais positiva. Então, amor, morte, saudade, amizade, fim, todo tipo de tema está presente e muitas vezes misturado dentro de uma mesma faixa, de uma mesma canção. Então não há uma preferência, assim, uma predileção por algum tema. É realmente muito aleatório e imprevisível, eu diria. Acho que sou mais um músico mesmo que se apropria de fundamentos da literatura para fazer uma espécie de fusão entre os dois formatos, as duas linguagens. Também posso dizer com muita clareza que sempre tive em casa uma referência muito forte de escritor, que é o meu pai. Meu pai é um escritor manauara também, ainda mora em Manaus até hoje. E tendo ele como referência de escrita e de qualidade literária desde pequeno, sempre achei, talvez por algum motivo, talvez por isso, pela referência, pela comparação, que eu não deveria fazer isso. Isso ele já fazia bem demais, estava faltando dentro de casa um outro tipo de artista, um músico. E acho que é essa a minha relação fundamental desde o início, com a literatura e com a palavra escrita. De respeitar demais, a ponto de não querer fazer só ela, por não me achar bom o suficiente para me bastar dela. A primeira faixa que surgiu desse nosso novo disco, que se chama Zen Total do Ocidente, foi essa, que se chama Caronte. Caronte é o barqueiro mitológico grego que transporta as almas pelo rio Aqueronte, ou rio Estígio, dependendo de em que momento da literatura você está lendo. E nesse rio ficam todas as coisas que não foram feitas em vida, ou seja, lamentações, frustrações e coisas do tipo. E o Caronte é esse barqueiro, é quem faz a travessia da vida para a morte. E esse sempre foi um tema muito interessante para mim. E isso se baseia fundamentalmente em 2 poemas que eu li no livro. E eles têm ambos um clima místico, mágico, de não entendimento da situação real, mais para uma sensação simbólica, que vem também de toda essa bagagem da literatura, e da mitologia especialmente grega, que me seduziu desde o início. E ela foi a primeira música que surgiu para esse nosso novo disco, provavelmente o pontapé inicial do novo disco, e sempre soubemos desde o início que ela seria a faixa que abriria o disco, o que é em base uma dicotomia, porque abrir o disco com uma faixa que fala de fim é no mínimo estranho, né? Talvez o tipo de sonoridade, especialmente essa pegada mais melancólica, serena, um pouco agressiva também em determinados pontos, que eu acho que o poema tem, porque embora ele fale com bastante serenidade a respeito das coisas que ele exprime, a respeito do fim, da passagem, da morte, embora haja muita calma
em tudo isso, ou seja, uma certa melancolia, há também uma pungência afetiva e emocional muito forte, porque o tema é pertinente, importante, triste, quase sádico para quem está lendo. Porque você começa a pensar a respeito do próprio fim das coisas, não das coisas em si, da sua vida, mas o seu próprio fim. E isso é triste, né? Muito triste, muito doído, muito emocionante. Eu acho que faz parte da vida do artista e do consumidor da arte não ter um contato direto entre a sua ideia do que é aquela obra musical e o artista. Sabe, eu acho que é muito mais interessante quando você não faz perguntas que delimitem demais qualquer coisa relacionada àquele pedaço de obra musical, seja um filme, um poema, uma música ou coisa do tipo. Então, assim, eu sei que meu pai ouviu a música, eu sei que ele gosta da música, ele já demonstrou que gosta e admira a música, sabe que é baseado nos poemas, mas eu não sei exatamente o que ele acha, se está bem representado. Porque, no fim das contas, talvez seja exatamente isso que ele acha, que é uma versão minha, uma visão minha de uma ideia, digamos assim, sugerida por ele. Canção de Ninar se abre assim: de qualquer maneira, sempre algo fica pendente. Seja o calção que não se usou, o amanhecer que se prometeu, um abraço que se postergou, o livro que não se leu, a viagem que se programou, o beijo que ficou no olhar. É seguro que sempre algo fica pendente. Lembras um entardecer no Pampa argentino? Sim, há um sonho de eterno em cada paisagem. O sol nascer ou se pôr se dá na alma do observador. Não precisa de geografia. Agora sabes que a alma é mais bela quando nua, que a morte não era mais do que a velha amiga a te esperar na estação. Um pouco abatida, tu, mais cansado. Ambos fartos de ciência. Alguns deixam seus nomes gravados na água, Keats em seu epitáfio. Outros no humus da terra e serão vinho. Melhor que retornes à noite antiga. Quem sabe serás um galgo e alegre brinques nos campos da Escócia. Canção de Ninar sabe o fim é o destino infalível de tudo que nasce. Para prosseguir, o que levas é pouco, talvez uma face sorrindo na foto de um berço. Você vai sentir falta de um momento pra se despedir do que era seu, mas não há, não deu. Vai surgir do rio um barqueiro sem rosto, vem com a mão estendida pra sua moeda de imposto. Quando ele vier, não tenha medo, oh, a viagem já vai começar, o sufoco já vai terminar. Você apareceu aqui, vai ver que é assim. O fim não é tão mal.
veio quero te levar. O que veio, Caron te levou. O que veio, Caron te levar.